Bem, pessoal, eu estava gravando até agora e eu descobri que a câmera não estava gravando. É o seguinte, hoje eu vou estar falando de um tema interessante que eu estava falando agora há pouco num grupo, em um grupo que me colocaram, né? Eu tenho os meus grupos, mas não era neles que eu estava. Então, em um grupo de um amigo, falando com a pessoa que lá entrou, que acha que o homem é só corpo e alma, né? Mas o homem, segundo o que o Messias falou e segundo as evidências que temos nos dias de hoje, o homem ele é corpo e espírito, tá? Essa compreensão não deve vir de Gênesis 6, de Gênesis 2. Deve vir do Messias. Por quê? Quem sabe mais? O Espírito Eterno, que é o Messias, ou Moisés, que estava a 4.000 anos de distância do evento? E há quem diga que era muito mais. Quem vocês acham? Você acha que Moisés teve condições de saber o que aconteceu lá? Vocês acham? Como foi que chegou até Moisés essa história? Tinha relatos escritos? Não foi Moisés que escreveu? Se foi Moisés que escreveu, porque não existia relatos escritos, né? Salvos uma coisa ou outra, mas isso era contado de pai para filho. Mas imagina, existia uma brincadeira que nós fazíamos quando infância, chamado telefone sem fio, né? E passava o anel e alguém falava no ouvido, falava uma coisa, e quando chegava no última pessoa, você podia ter 6 pessoas, só 6. Quando a frase chegava no final, ela chegava completamente diferente. Porque as pessoas não passam a notícia exatamente como recebem. Elas passam diferente. Agora imagina uma história tão antiga. Se alguém me contar uma história agora, se eu assistir um filme agora e for contar para ele, para outra pessoa, eu não vou conseguir contar em detalhes do mesmo jeito que aconteceu. Agora imagina o que aconteceu em Gênesis. Então, Moisés não tinha condições. Moisés não tinha condições alguma de detalhar tão importante situação. Por isso nós não devemos entender tudo ao pé da letra. Seria ingenuidade pegarmos o pé da letra, não, porque o homem foi criado do pó da terra e Deus soprou-lhes o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Poxa, gente, não vamos ser inocentes a esse ponto, né? Primeiro que se nós não tivéssemos o relato do Messias, o relato do Messias diz, olha, o Espírito sempre está preparado. Ele disse, o Espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca, né? Ele chega e fala para Nicodemos, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, Nicodemos. Porém, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, ele está falando de 2 seres diferentes, que está na mesma carne, do homem. Ele falou assim, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Não foi? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Significa que estava andando na sociedade pessoas que tinham o Espírito, que nasceu da vontade do Pai, do Espírito, que é o homem espiritual, e existia no na mesma carne, na mesma terra, o homem terreno, não é? O homem terreno, chamado de mundano, o homem do mundo. O que nasceu da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce da vontade do Espírito é Espírito. O que nasce da vontade da carne é carne. Por que ele fala isso? A compreensão nós temos na parábola do bom semeador, dono da terra, plantou a sua vinha, né? Plantou no seu campo a boa semente, que é o trigo. À noite veio o seu inimigo. Então, à noite, por isso está escuro, né? Eu até apaguei a luz aqui para poder dar um clima aí. À noite veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então, o Pai criou o homem espiritual em Gênesis 1.
esse relato de Gênesis 1, está falando de um tempo muito distante da criação do homem de barro. Porque esse Gênesis 1 é só para dar uma abertura ao homem espiritual. Não é? Ao homem espiritual. Só que já tem uma alteração, porque existe lá masculino e feminino. O Messias disse que no reino do Pai ninguém casa e nem se dá em casamento. Só que em Gênesis 1, que é o homem espiritual, ali já aparece um casal, homem e mulher. Só que no reino do Pai ninguém casa nem se dá em casamento, não é? Por quê? Não existe reprodução, né? Como nós conhecemos aqui. E tudo é criado pelo Pai, né? Então, essa necessidade, né, dessa procriação é aqui embaixo. Isso não é da vontade do Pai. O homem físico material não é da vontade do Pai. Mas há quem diga que é. Só que eu vou contar aqui uma história para você que você vai entender que não é. Contar uma história não, né? Contar os relatos bíblicos para você entender que não é. João diz na sua carta que aquele que ama as coisas desse mundo é porque não tem o amor do Pai em si. Porque o amor do Pai, ele faz o homem ter compaixão. E se o homem que tem compaixão ama as coisas desse mundo, é porque ele não tem compaixão das vítimas desse mundo. Nesse mundo existem muitas vítimas, muitas vítimas. Para você estar vivo, com certeza hoje você jantou. Se você não jantou um frango, você jantou um bife, então você comeu um animal, uma parte do animal que sofreu a pena da morte para manter vidas em cima da terra. Então, quando nós olhamos para a natureza, isso eu tenho falado, mas vou continuar falando para atingir o máximo de pessoas possível. Quando as pessoas olham para o mar, ela não vê o que sustenta o mar. Ela vê só a beleza superficial, que é o que a programação da nossa mente quer que nós enxerguemos. Se nós olharmos para aquilo que diz Platão, né, a teoria da caverna de Platão, quando nós olhamos para aquilo e quando olhamos com os olhos do Messias também, nós enxergamos a verdade. A teoria da caverna de Platão diz, né, que o homem ele só vê a sombra da realidade e não vê a realidade. Porque o homem tem uma programação, ele está programado para não enxergar a verdade. Então ele está cego. Porque o Deus desse mundo, ele cegou o entendimento do homem. Porém, quando o Espírito da verdade chega no homem, o homem ele se liberta dessas mentiras e passa a não amar mais esse mundo. De que forma? Quando o homem ele recebe a compreensão, é tirado o véu da mente dele, ele consegue ver as vítimas que sofrem. E ele passa a ter compaixão. E o amor do Pai nele passa a ser ativo.
porque agora ele conhece a verdade do Messias, que diz que o reino do Pai não é neste mundo, que lá no reino do Pai não existe fome, não existe dor, não existe sede. Então, automaticamente que não existe nenhuma dessas coisas, pessoal, não há necessitados lá. Ninguém pode escravizar ninguém lá, porque ninguém tem necessidade para ser escravizado. Todos são livres. Então, quem recebe o amor do Pai compreende, entende na essência que esse mundo é mau. Olha na savana os leões comendo as suas presas. No mar, aquelas foquinhas lindas sendo devoradas pelos tubarões. Isso é sofrimento para a vítima. Quando você olha com o olhar do depredador, você não sente nada. Mas quando você olha pelos olhos da vítima, é sofrimento terrível. Sofrimento terrível. Então, nesse momento, tem granjas e mais granjas matando milhares, são sofrimento terrível. Tá? E o amor do Pai, ele não permite. Veja só. Isso é você só tem essa visão quando você olha através dos ensinamentos de Cristo, do Mestre. Se você olhar pelo ministério da morte e da condenação, do qual falou Paulo, né? Do qual falou Paulo em 2 Coríntios capítulo 3. Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo deixa claro que o ministério da morte, que foi gravado com letras numa pedra, uma pedra foi gravada com letras, ele teve glória. Mas como não será de maior glória o ministério do Espírito, que não é gravado com tinta, não, mas é gravado no nosso entendimento, na nossa alma, no nosso ser. Então o Espírito vem e fala conosco o que devemos fazer e o que devemos compreender. Então é o Espírito do Messias, que veio da parte do Pai. É o Espírito que veio da parte do Pai pelo intermédio do Filho. O Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Então ele é confiável. O que está na Bíblia pode ser modificado. O que está na pedra dos mandamentos pode ser modificado. Pode chegar lá um demônio lá, pode chegar um homem mau e, assim como ele é capaz de matar pessoas, de matar cristãos, como ele é capaz de matar um monte de gente, ele pode também modificar as verdades, porque o príncipe desse mundo, ele é mau, está aí fazendo todo tipo de maldade. Só que uma coisa eu digo para vocês, não tenham medo.